Ela passou pela igreja pentecostal, depois presbiteriana, e ela vai contar como que foi toda essa trajetória. Eu vou mandar o convite aqui para ela. Isa, já mandei convite. Ah, agora foi. Agora, Você tá me ouvindo bem? sim, e você? Tô- Tá bem baixo. Acho que talvez Mais seja o baixo? fone, mas acho que eu consigo te ouvir. Ah, não, só fala um pouquinho mais alto que daí eu consigo te ouvir. Tá, vamos tentar então. Tá. Isa, é um prazer ter você aqui, contando para nós o seu testemunho. E nós gostaríamos de saber, então, como que foi a sua trajetória cristã, qual igreja você nasceu, foi batizada, como que foi a sua educação cristã, a sua família, enfim. Conta um pouquinho pra gente, fica à vontade. Bem, antes de mais nada, meu nome é Isabelle, eu tenho 25 anos, eu sou casada há um ano e meio, tenho dois filhos, um de um ano e agora estou grávida da Maria Tereza. Então, eu nunca me vi católica. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse católica. Eu nasci num lar neopentecostal. Tá falando que tá baixo. Vocês estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Enfim, eu nasci no lar neopentecostal. Toda a minha família é assim, ou de igreja da Assembleia de Deus, ou às vezes vai na Renascer. Não tem uma igreja fixa, para falar a verdade. Onde tiver a palavra, eles vão. E aí eu nasci nesse ambiente, cresci num lar completamente protestante e, enfim, não Mas, tive nenhum contato durante a minha infância e a minha adolescência com o catolicismo. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu tinha ali pelos meus 16 anos, eu comecei a namorar, eu tive um namoradinho, e ele era professor de inglês. Na época, ele estava lá pesquisando pregações em inglês, jogou lá no Google aleatoriamente. Pregações em inglês. E aí ele achou o primeiro vídeo que apareceu, poderia ter aparecido o Benny Hinn, podia ter aparecido qualquer outra pessoa e apareceu o Paul Washer. E aí ele começou a se encantar com o Paul Washer. Eu conheci, ele conheceu ele primeiro, né, a fé reformada. Então, começou pelo Paul Washer e aí leva o Paulo Júnior, né? É sempre o Paulo Júnior é o Paul Washer brasileiro. eu ia falar assim, Então, era assim, eu não tinha nenhum contato com nada, não tive educação cristã no sentido teológico da coisa. Então, assim, para mim na igreja era só, enfim, qualquer igreja aberta eu ia, menos a católica, porque a igreja católica não é igreja cristã, então não pode. De resto, pode em tudo, né? sim, Aí, então eu não tinha. A partir desse meu ex-namorado, eu comecei a conhecer toda a história do cristianismo. Porque, né, dentro da fé reformada, querendo ou não, a gente conhece um pouco. Aí, pesquisando na internet, pessoas ligadas ao Paulo Júnior, eu conheci o pastor Augustus Nicodemos. E o pastor Augustus Nicodemos era pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que é perto da minha casa. Na época ele era, depois ele foi para Goiânia ser pastor titular. E aí eu comecei a frequentar lá a presbiteriana. Isso foi em 2014, né? mas até então você não tinha uma igreja fixa. Eu comecei assim. Quando eu era pequena, eu ia com minha avó e minha mãe onde elas levassem. Quando eu me tornei ali adolescente, ali pelos 11, 12 anos, eu quis muito pertencer a Renascer. Por causa do meu tio. Como eu não tive uma figura paterna, a figura paterna foi o meu tio. E ele se converteu e foi para Renascer. Então eu queria também ser da Renascer. E fora que eu gostava de dança, gostava de música, do Renascer Praise, de louvor. Então a minha adolescência foi na Renascer. Ah, Eu me batizei. O primeiro batismo que eu tentei, eu tenho dois batismos.
Aí, então me batizei lá aos 12 anos. Dois batismos Enfim, onde? aí No protestantismo? o primeiro na Renascer e o segundo na Presbiteriana. Vou contar. Aí, mó rolê, né? Aí tá, aí eu deixei a Renascer e fui então para a Presbiteriana. Conheci a Fé Reformada, é aquele negócio, né? Você tem que fugir da teologia da prosperidade, porque aqui ali não prega a palavra de Deus, ali vai te levar para o inferno. Então, né, deixei, porque na Renascer eu não tinha Jesus de verdade, eu tinha Jesus de verdade na Presbiteriana. Então eu fui para a Presbiteriana. Lá que você conheceu. Isso foi. Oi? Lá que você conheceu. Isso, lá eu conheci. Mas eu achei muito importante esse degrauzinho que eu subi, essa escadinha que eu subi, antes de ir para o catolicismo, justamente porque tudo que existe de certo dentro da fé reformada é fruto do catolicismo. Então, para mim, foi muito bom ter recebido alguma base para eu poder ir para Não, a assim, Igreja ia Católica. ser um choque muito grande, né? Porque Exatamente. Ou eu poderia me tornar uma católica de BGE, sabe? Assim, eu você poderia. Porque os neopentecostais, quando se tornam católicos, não se torna aquele católico. Nem é fácil você achar alguém que saiu do neopentecostalismo direto para a igreja é, católica. Isso não é muito comum. Só não, se for assim, casei com um carinha católico e aí me tornei católica. Pode tem que acontecer. ter aquele Mas pastor, isso né? não tem fruto teológico aí, não tem formação catequética. Então, graças a Deus eu não passei por isso. Meu, foi uma escadinha. Graças a Deus que foi uma escadinha. Ó, Então, quando eu cheguei na. conheceu o Alex Jones? Não entendi. Aquele pastor que converteu e levou a igreja inteira. Ele era pentecostal, mas é assim, exceção, né? É, Ah, não, eu não cheguei a conhecê-lo. Alex Jones, ele se converteu e era pentecostal. Hum, Mas assim, é é, É bem difícil, é bem complicado. Eu, como leiga, eu que não entendia nada de cristianismo, enfim, eu não tinha a menor noção que existia uma história da é igreja, bem né? Que raso, né? teve um O processo. catolicismo, sem ser o reformado, ele é raso. Exatamente. Então foi bom. Eu gostei de verdade desse degrauzinho que eu subi. E fora assim, eu tive momentos muito bons. Esse primeiro, esse namoradinho que eu tive, foi um namoro muito abusivo. Então, quando eu cheguei na presbiteriana, eu comecei a ficar muito engajada lá. Eu de fato comecei a servir. Então, Deus foi me curando ali, Deus foi me tratando ali. E eu acho que foi importante esse primeiro momento. Eu sou muito grata. E também os amigos que eu fiz lá, alguns amigos que não me largaram depois que eu saí da presbiteriana, ainda estão comigo, inclusive amigos que se converteram ao catolicismo depois que eu saí da presbiteriana. Então, assim, eu não fico tudo do demônio, não, eu sou feliz, assim, por ter passado por esse processinho. Então, foi em 2014, eu cheguei, entrei na presbiteriana, e aí, naquele mesmo mês, naquele mesmo ano, eu fiz a profissão de fé, dia 29 de junho, guarde essa data. Eu fiz a profissão de fé e o rebatismo, né? O batismo, enfim, batismo que eles queriam que fizesse, aí eu fiz. E comecei, enfim, a estudar, entender a teologia reformada, a teologia no geral, entender que existe doutrina, que existe dogma, que existe todo um compêndio que você precisa estudar. Então, nossa, foi um outro mundo que eu não conhecia, que eu passei a conhecer. E aí eu fui às ratos do debate. Toda hora queria ir para um debate, toda hora queria ir para um. Vivia lá no Mackenzie, porque lá vivia os pastores, o Jonas Madureira estava lá, o Weber Campos Júnior estava lá, então eu vivia lá na escola bíblica dominical, eu era aquela chata que levantava a mão para completar o que o professor falava. Aquelas pessoas chatas. Era eu. Você virou aquela Então, reformada que ninguém aguenta, né? isso, virei aquela militante mesmo, chatona, muito chata, muito chata. Todo mundo acontece Mas isso. assim, hã? Maioria. Maioria acontece É, desse jeito. exatamente, militante de internet, nossa, chatona. E isso acontece também quando se Zoador. torna católico, porque aconteceu comigo. Aí você fica zoando arminiano.
Sim, exatamente. Entrando naquelas páginas do presbiteriano pobre, essas coisas assim. Ai, nada novo debaixo do sol. É, Enfim, e aí tava super engajada. Não tinha nenhuma ideia de que eu ia me tornar católica. Eu estava muito bem ali. Eu ia até pro. Eu esqueci o nome do seminário. Era aquele. Eu esqueci. É um que fica em Minas Gerais para formar missionário. palavra da vida? Não, não. É Martinez. um presbiteriano. A palavra da vida é batista. Eu esqueci, mas é um que fica lá em Minas Gerais, que formam evangelistas e missionários. Né? O Under Jumper não dá para ir porque tem só pastor. Não dava para mulher entrar, eu acho. Para formação. Era um. Eu esqueci. Enfim. Mas fica lá em Minas Gerais. E eu tava, assim, prestes aí. O pastor falou que daria certo. Então eu tava à frente de uns trabalhos missionários numa. Como fala? Num bairro, numa periferia, numa região periférica aqui da Zona Sul de São Paulo. E, enfim, tava super engajada no louvor, que eu faço parte da música, enfim. E aí, um certo dia, eu estava rolando a página do meu Facebook, foi bem aleatório, as coisas na minha vida acontecem muito aleatoriamente. E aí eu Aleatório. vi, aleatório, provisão, né? E aí eu vi uma sugestão de grupo chamada Escolástica da Depressão. Um grupo. Aí eu falei, Eu esse faço parte do grupo grupo. deve ser de algum grupo protestante que estuda a escolástica, só que de um jeito de humor, porque para mim católico não estuda nada, né? Era só protestante. Então o grupo era protestante. Aí eu entrei. Foi bem aleatório, eu entrei. No dia seguinte, eu vi um monte de imagem passando na minha timeline, uns vídeos de umas pessoas beijando santo. Eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, que é isso? Olhando ali, vendo aquelas barbaridades, misericórdia. O que eu tô vendo aqui? E aí eu comecei a questionar, mas gente, isso daí não é idolatria, não? Aquela bela história, né? Num grupo cheio de católico. Aí o pessoal começou a meter pau em mim, começou a falar, Isa, não Isa, né? Ah, fulana, não, isso não é idolatria, vai ler o concílio tal, vai ler tal livro, e me indicavam um livro, e me indicavam não sei o quê, e me indicavam não sei o que lá. Um certo dia, nesse grupo, eu postei assim, oi pessoal, tudo bem? Eu sou protestante, eu queria saber o que vocês acham dos reformadores. E aí o pessoal começou a falar muito mal dos reformadores. Eu fiquei, cara, eles foram maravilhosos. Como assim vocês não gostam deles? Como assim Mas existe gente que foi estudou? isso. Mas você já Eu estava perguntei porque desconfiada? não estava desconfiada, mas eu não tinha ideia de que existia católico que estudava. Para mim não fazia sentido. Então eu vi um grupo que tinha católicos que estava estudando, que tinha coisa de estudo. E aí eu falei, não, vamos ver o que esse povo acha do protestantismo, né? De repente eles nem são tão católicos assim, vai, né? E não, os caras começaram a meter o pau nos reformadores. E aí eu não tava entendendo. Mano, como assim? A minha cabeça, ela ficou meio bugada, porque... Como assim, católico que estuda? Isso não existe. É, Aí tá, beleza. O tempo foi passando. E aí teve um amigo secreto de um grupo reformado que eu fazia parte na época. E o pessoal falou assim, Isa, leia Scott Hahn. O pessoal indicou para eu ler Scott Hahn. E aí eu pedi nesse amigo secreto Todos os Caminhos Levam a Roma, que foi o primeiro livro que eu li. Ele não é um livro apologético, não é a proposta do livro. É mais para contar a história de como foi o processo de conversão do Scott Hahn. então, calma aí. Aí eu Você comecei estava a ler. pesquisando para entrar no seminário, aí você achou esse grupo do Escolástica da Depressão, e aí você perguntou para os Isso. reformadores, e aí eles mandaram você ler esse livro, falando dos Mandaram reformadores. ler vários livros, né? Esse foi um deles, porque o Scott Hahn, tipo, referência, né? Ex-presbiteriano, então foi um dos livros que me mandaram ler. Eu falei, tá bom, eu vou ler o Scott Hahn. Então, no grupo reformado, eu pedi de amigo secreto, Todos os Caminhos Levam a Roma. Mal sabe a menina reformada que me mandou o livro, que ela foi a precursora do negócio. Tadinha.
você foi corajosa. Não, eu pedi assim, porque foi. Não foi assim. Acho que eles nem sabiam que era um livro católico, né? Ah, Eu não tava dando indício de que eu ia me tornar católica, porque eu não tava querendo me tornar católica. Não era assim aquele negócio, nossa, estou pensando em me tornar católica, né? Não. Era. Vou ler o livro. Me mandaram ler, vou ler. Aí a menina me mandou. Aí eu comecei a ler. E eu comecei a ficar encucada, porque. Como assim? Um pastor presbiteriano se tornou católico. Isso não faz o menor sentido. Porque não o faz. certo é o contrário. O certo é o José Manuel da Conceição lá, que era padre católico e se tornou pastor. O certo é esse. Não existe o contrário. Esse negócio não existe. Tá errado, tem alguma coisa errada. A gente acha que não existe, Aí, né? pois é. A gente acha que não Aí alguns amigos começaram a me mandar livros de presente. Um amigo meu mandou um livro, O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn, e o Razões para Crer, que o Iago recentemente falou que era raso e superficial. É óbvio que é raso e superficial, é só para os leigos, amado. É só para os leigos. Aí eu exatamente. comecei a ler Razões para Crer, comecei a ler Banquete do Cordeiro. Eu falei, gente, olha só isso aqui. Faz muito sentido. Caraca, agora eu tô confusa. Não existe, E né? nisso, eu nunca fui aquela pessoa quietinha no meu canto que ficava estudando na miúda. Não. Eu comecei a fazer pergunta para as pessoas e as pessoas da presbiteriana estavam já incomodadas com a minha presença. Até um pastor auxiliar começou a me chamar de madre lá dentro, porque tudo eu falava do catolicismo. Ah, porque hoje eu li um não sei o que católico. Ah, porque hoje eu fiz. E eu falava mesmo. Aí, Nossa, é um muito dia voltando parecida do casamento, né? com a minha história. Oi? Não entendi. Sua história é muito Eu não entendi. parecida. Muito parecida. Ah, O tempo que o nosso acho catolicismo que. fica latente, né? E as pessoas começam a Exatamente. Exatamente. Aí, até saí de um casamento nessa época, e eu tava conversando com a menina, aí eu comecei meio que debater. A menina ficou meio assim, Isa, calma, se acalma. Que eu ficava perguntando assim, beleza. O mesmo Espírito Santo que conduziu para fechar o cânon, ele não tá mais conduzindo a igreja, ele largou a igreja. O mesmo Espírito que conduziu para fazer a interpretação que Deus é uma trindade, que é uma só essência, mais três pessoas, esse mesmo Espírito Santo largou a igreja. Então, só o concílio lá do começo do século que vale, os concílios de agora não vale mais. Porque sim, porque um protestante decidiu que sim. E os livre-exame, por que a gente está certo? Por que nós presbiterianos estamos certos? E o carinha lá da sala Nossa Terra não tá? Por quê? Aí eu começava a ficar esses porquê, e as pessoas não ficavam, Isa, elas ficavam incomodadas. E aí um dia elas falaram pro pastor, chegou no ouvido do pastor. Aí o pastor me chamou e falou: Olha, Isa, algumas pessoas estão incomodadas com o que você está falando, está fazendo. Não tá muito legal isso aqui. Vamos acalmar aí, vamos dar uma acalmada. Aí, ok, dei uma acalmada. Só que daí, isso já estava começando a mudar meu coração. E eu já estava querendo, já não estava mais entendendo, já estava muito em dúvida. Um certo dia, um moço chamado Lucas entrou em contato comigo e falou: Isa, eu não sei se você mora perto do Embu das Artes, mas tem um padre que talvez seja muito bom você conversar com ele. Aí eu falei: eu moro muito perto do Embu das Artes, eu moro a 2 quilômetros do Embu. Apesar de morar em São Paulo, eu podia estar do outro lado da cidade, pois eu estava muito perto. Aí, beleza. Eu falei, beleza, então vamos numa missa. Eu vou, não tem problema não. Ele me levou. Chegou lá, eu fui na missa. Depois da missa, o padre me chamou lá na casa paroquial pra gente comer uma pizza e debater. Aí eu pensei, eu acho que eu vou transformar esse padre num calvinista. Ele vai ser um bom de um protestante, vai se converter em nome de Jesus, vai deixar a batina e a idolatria. Amém. E estava lá conversando com o padre. Aí, comendo uma pizza, né? E o padre falou assim: Isa, o que faz você e os outros protestantes
seriam unidos se vocês têm tanta divergência? Aí eu falei assim, eu acredito que as cláusulas do credo, se você pegar o credo apostólico, todos os protestantes pensam a mesma coisa sobre o credo. Aí ele falou assim, mas o credo não está na Bíblia, não é explícito. Então por que você acredita no credo? O credo é uma resolução, as cláusulas do credo são conclusões a partir do pensamento dos padres da igreja. Você não pode usurpar, assim, achar que veio do nada o credo, pegar o credo e falar, nós crê assim. Não é assim, amiga. E aí ele foi, tudo que eu fui falando, ele foi desconstruindo. Aí falei da predestinação. E aí ele começou a falar que o livre-arbítrio, na verdade, era o sinal do amor de Deus por nós. Porque Deus Todo-Poderoso, o que cria tudo, soberano, ele nos dá de bandeja a liberdade de escolha. Olha que coisa louca. Então, se ele faz isso, é por puro amor. Ele tem um amor tão grande que ele nos dá, ele dá isso de bandeja pra gente. Aí teve uma hora que ele falou assim, ok, e você crê na Eucaristia? Aí eu falei, olha, na Eucaristia tá tudo bem, eu até creio, porque tá escrito lá, é meu corpo, né? É meu corpo, é meu sangue. Então, acho que talvez a Eucaristia seja ok. Aí ele falou assim, se você crê, por que você não tá ali na mesa da comunhão? E saiu. Tendo um jeitão assim de turn down for what? E saiu. e deixou eu lá pensando. Aí tinha esse Lucas, que hoje é meu padrinho, e a secretária paroquial, que hoje é minha madrinha de crisma, eles ficaram olhando assim, gente, que isso? E aí foi. E aí, depois daquele dia... Na Eucaristia já? Eu não cria assim 100%. Eu ficava, pode ser que seja Jesus, não é uma doutrina muito errada, porque, né, Jesus falou, esse é meu corpo, esse é meu sangue, então tudo bem, se for Jesus. Mas também, se não for, também tá bom. Assim, era uma coisa, não é que nem imagem que a gente fica, não, é errado de qualquer jeito. É uma coisa que pode ser que, entendeu? Uhum. Então, tá. Aí eu comecei a mudar algumas coisas, porque ele mudou a minha concepção diante de alguns fatos. Isso foi ali para fevereiro de 2017. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ir na missa escondido e ia na presbiteriana. Continuei minha vida de protestante ali, mas ia na missa escondido. E aí vi as coisas escondidas e comecei a estudar. Peguei eu acho que é Desinger, que fala o Desinger, não sei. Isso, Nossa, Desinger. é maravilhoso, né? Eu não tenho, mas... Pois é. Comecei a abrir nos concílios que eu tinha mais dúvida, sobre os dogmas, as doutrinas que eu tinha mais dúvida. Então, sei lá, vamos ver sobre a Imaculada Conceição. Aí eu abri os dogmas, principalmente os dogmas marianos, né? Porque protestante tem essa dificuldade. Porque a gente não tem... A gente, olha só. Os protestantes não têm a noção do que é culto de idolia e idolatria. Tinha até uma pregação do menino Nicodemos, que ele fala sobre Maria, e ele fala assim, os católicos, eles falam que o culto dado a Maria é o culto de idolia, e o culto dado a Deus é de idolatria. Aí, ok. Aí depois ele completa. Mas, na prática, é tudo a mesma coisa. Aí eu fiquei... Na minha cabeça, eu já sabia o que era idolatria. Só que eu não sabia a diferença. Não sabia que existia essa diferença, né? E aí eu comecei a ver pelo catecismo, comecei a ver pelo Desinger e pelo catecismo, a diferença, né? Que culto de idolatria é o sacrifício em si, que é somente dado a Deus. Que o próprio Deus deu a si, e a gente, naquele momento da missa, a gente participa, né? E que isso não é dado a ninguém. É por Cristo, com Cristo e Cristo. Não é dado a Maria, não é dado a Santa, não é dado a ninguém. É só a Deus. E que todos os benefícios, todas as orações, que tudo que é dado aos santos, a gente dá em última instância a Deus. Porque a gente é como pegar uma pintura de um pintor e falar, nossa, que pintura bela. A gente não está desmerecendo o Leonardo da Vinci por isso. Pelo contrário, a gente está engrandecendo, né?
Tá dizendo, nossa, que pintura bonita. Então, foi isso. Eu comecei, então, a crer, passei a crer, assim, tava mais pro lado, tava assim, meio 60% católica, assim, já. Tava mais pro lado católico. Aí, beleza, mas ainda continuava protestante. Um certo dia, foi na Páscoa, na quinta-feira de Lava-Pés, eu fui na missa. E nesse dia eu tava até de meia calça, tava bem frio. Naquele dia, o padre levantou a hóstia e eu criei. Eu só sei dizer que ali eu criei. Depois, eu já tinha estudado, já tinha entendido, já tinha assimilado, mas faltava a virada de chave, que é um impulso do Espírito Santo. É algo que o próprio Espírito Santo coloca, imputa nos nossos corações. Não é algo, assim, meramente do estudo e da matéria em si, né? Da matéria enquanto escola, assim, estudo mesmo. É algo que você começa a acreditar internamente. É aquele espírito que te impulsiona mesmo. E foi ali, na hora que o padre levantou a hóstia, que eu criei. Eu de verdade criei. E ali eu comecei a chorar. Porque eu Nossa. falei, por que que eu e meus amigos e toda a igreja protestante não tá ali naquele momento? Por que que a gente não tá Quando a gente dá juntos conta disso, enquanto né, a corpo? gente sente uma dor por eles, né? Sim, sim. E aí o que se segue é bem ruim por causa disso, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma ideia assim de boa nova, de cara, eu preciso contar isso porque é muito legal. A As gente quer pessoas que estão sentir escutando raiva, estão né? tipo, as pessoas estão tipo, e daí? Isso que você crê, eu não creio. Você tá louca, você tá pirada, Fazendo qual que aquela é da sua cara. cabeça? Pois é. Então, não, foi legal e foi triste. Naquele mesmo dia, o padre, ele veio tentar lavar meu pé, né, que eu tava de meia calça, mas ele veio para lavar meu pé. Só que como eu tava de meia calça, ele beijou o meu pé. E ali eu comecei a chorar ainda mais. Foi tipo um boas-vindas. Bem-vinda, Isa. Que E lindo. foi sobrenatural. Aquilo foi bonito. Isso em Foi que muito ano? bacana. 2017, na quinta-feira de Lava Pés de 2017. Nossa, então 2014 você entrou na reformada, né? Na Isso. igreja reformada. E aí, quando que começou mesmo o seu estudo, assim, lá no grupo? Meu 2000 processo de conversão ali por novembro de 2016. Então, Então, foi de novembro de 2016 até abril de 2017. nossa, Vamos muito dizer, por aí. rápido. Foi recente, mesmo porque eu passava dia e noite, madrugadas afora. Aquela pessoa também que não tem muita coisa para fazer, só trabalha, não faz mais nada. Então, eu tinha tempo livre para poder ficar estudando. Então, eu passava madrugadas lendo, discutindo, conversando. Muita gente entrou em contato comigo da escolástica da depressão. Pessoas assim que entraram no seminário, que estão estudando para virar padre, entraram em contato comigo. E assim, a galera ficou muito em cima de mim, assim. Isa, você precisa ler isso, Isa, aquilo. Então, assim, eu não fiquei desamparada no sentido de estudo. Eu estudei pra caramba. Passava madrugadas a fio lendo, assim. E não só isso, foi algo angustiante. Foi rápido, mas também tive tempo para ser rápido. Sim. Mas foi muito angustiante, porque eu acordava de manhã e eu começava. Eu não queria mais acordar. Eu queria ficar dormindo para sempre. Porque eu acordava de manhã e todo dia era aquilo. Eu não escolhi ainda. Eu não isso vale minha salvação. E eu não sei o que escolher. Isso tá doendo, isso tá É um machucando. desespero, né? Porque aí depois você começa a tomar consciência. Se você estiver no engano, você tá com um certo perigo, né? Porque você não se confessou, né? É, Exatamente. Exatamente. Nossa, assim, é desesperador. Você começa a falar, meu Deus. Assim, eu nunca fui relativista. eu, pelo Se menos, eu tenho sou uma assim. noção que aquilo é verdade, pronto, acabou. É verdade absoluta, é aquilo. Exatamente. Porque Deus não é assim, mais ou menos. Deus não é, tudo bem ser isso, tudo bem ser aquilo. Não, não é tudo bem. Deus deu as leis da natureza exatas, que são sinais da lei moral.
da lei maior, que é a lei de Deus. Então, assim, não tem essa de mais ou menos. A gente relativiza tudo, e dentro do protestantismo, principalmente, relativiza tudo. Mas a real é que não tem isso. Deus é absoluto. Então, eu sabia que eu tinha que escolher alguma coisa, e esse momento foi bem duro e doloroso para mim. Alguém tá falando aqui do meu marido, eu ainda não era casada, eu já vou explicar isso, vou contar ainda. Eu era solteira ainda, não conhecia, não tinha a menor ideia de que meu marido ia entrar na minha vida, até então. Então, na Vigília Pascal de 2017, eu fui lá para o Mosteiro São Bento e comecei e participei da missa, né? Uma missa linda, assim, toda em latim, negócio bem chuchuzinho. E no dia seguinte, eu fui cantar na cantata de Natal, de Páscoa, da Presbiteriana. Foi engraçadíssimo. Foi engraçadíssimo. Mas depois daquele dia, como eu já tinha ensaiado, eu fui lá cantar. Mas depois daquele dia eu falei, não, eu não vou mais participar de nada. Aí eu estava à frente até de um trabalho, esse trabalho que eu falei na região periférica com crianças, estava ensinando o catecismo de Westminster para as crianças. E aí eu cheguei na amiga que estava dividindo isso comigo, essa tarefa comigo, e falei, olha, eu não tem como eu continuar. Tudo que eu estou ensinando aqui eu não acredito mais. Aliás, não tudo. Tudo que eu acredito é porque é igual ao catolicismo. Mas eu não estou acreditando mais na fé reformada. E até então, eu ia pedir um tempo para eu pensar. Eu ia ficar, né, de banco, sentada, pensando e refletindo. E aí eu falei pro pastor, olha, pastor, eu preciso pensar, eu não tô muito bem, eu preciso entender melhor, refletir. E aí ele começou a falar, Isa, você tem algum problema psicológico? Pastor auxiliar, né? Tem algum problema psicológico? Porque você nunca foi católica. Pra falar a verdade, a última geração de católicos na minha família foi a avó da minha avó. Nossa. Então, assim, ninguém, eu não tenho contato nenhum com católico, né? E então ele falou assim: Isa, você tem algum problema psicológico? Bem passivo-agressivo mesmo. Você nunca foi católica. Você entrou, você nasceu no lar neopentecostal. Aí, de repente, você veio aqui para a igreja reformada. Aí agora você está pulando para a igreja católica? Como assim? Isso, o pastor auxiliar. Quando eu fui conversar com o pastor efetivo. Chamar atenção, né? Isso. Sei lá, Nossa, tem de tudo. Quando eu fui conversar com o pastor efetivo, ele falou, Isa, você está conhecendo algum católico, algum moço católico que está te chamando a atenção, que está te atraindo, que assim, você, né, viu um estudioso da fé católica, e de repente, né? Aí eu falei, não, pastor, nada disso. Inclusive, na época, eu estava conversando com um menino protestante. E eu não quis mais continuar justamente porque eu estava conhecendo a fé católica e não queria, né, fazer ninguém sofrer. Então né, já encerrei ali. Depois vira católica, né? Exatamente. Então, não era por causa disso. Talvez fosse por problemas psicológicos, talvez, né? Também não vou dizer que eu não tenho. Então, é isso. E aí, assim, mas que foi bem zoado, foi. Não foi muito legal da parte dele falar isso pra mim, não. Mas tudo bem, né? A vida. E aí, enfim. E boa. Não entendi. Você falou que não era por causa de nenhuma pessoa e... Não, e aí ele falou, enfim, ele falou várias coisas, no sentido de, Isa, você tá tomando uma decisão muito ruim. Isso porque eu não tinha tomado decisão nenhuma. Eu só falei que eu estava pensando. Eu não ia sair da presbiteriana até então. Eu estava refletindo sobre o assunto. Mas ok, né? Aí, beleza. Ele tentou me convencer, argumentar, falou assim que a Santa Ceia, eu me lembro disso muito bem, o pastor efetivo falou, a Santa Ceia do Zwinglio e a Santa Ceia do Lutero, apesar de terem concepções diferentes, são mesas que a gente pode compartilhar, mas a mesa católica, ela é blasfema, então você não pode compartilhar dessa mesa. Ok, ficou me falando e enchendo as paciências, terminou, eu saí. Eu saí e pensei, vou pedir afastamento, né, das minhas funções na igreja,
para o conselho, porque lá existe todo um conselho, é um negócio assim, organizadinho. Então eu pedi o afastamento das minhas funções. Só que na hora que eu pedi, Alexandre. eles me chamaram para o conselho, com 7 presbíteros e 2 pastores. Eu sentei lá, e aí eles falaram assim: Isabelle, é estranho alguém se denunciar, porque pedir para sair das funções é autodenúncia, e ninguém se denuncia assim. Você tem certeza que você quer continuar protestante? Aí, quando ele falou aquilo, eu falei: quer saber? Eu já tô aqui enfrentando 7 presbíteros, 2 pastores, já me chamaram de louca, já falaram que eu tô atrás de homem. Eu vou sair daqui logo. Já pensei isso. Eu falei: eu vou sair daqui logo. Chega dessas bagunçaiadas. Aí tá. Eu falei: olha só, eu até queria pedir uma denúncia, queria ficar de banco por um tempo, sentadinha, refletindo. Mas acho que eu vou pedir desligamento mesmo. Pode me desligar. Pode desligar que tá tudo bem. Aí os presbíteros começaram. Nossa, foi um inferno. Meu Deus do céu, que inferno que foi aquele dia. Isso foi em maio de 2017. Aí eles começaram. Um lê Salmo 115, outro lê Êxodo 20, e o outro começa a falar que, pelo amor de Deus. Sabatina. Oi? Fizeram uma sabatina com você. Fizeram uma sabatina. Nossa, Isa, eles ficaram argumentando e eu contra-argumentando, mas eu não criei um debate. Eu fiquei assim, tá bom, eu não queria criar debate primeiro, porque eu tava sozinha. É. E segundo, Tava a entrando qualquer aquela momento eu ia chorar ali. A qualquer momento eu ia chorar e assim, além de eu estar sozinha e a qualquer momento eu fosse chorar, eu não tinha argumento suficiente porque eu estava começando a minha trajetória na fé católica. Por mais que eu tivesse estudado, a gente não estuda tão a fundo a ponto de argumentar contra todas as coisas que eles colocam. Então, assim, se os A caras gente falam, só sabe no começo. não A gente entendi. só sabe pra gente, mas a gente não sabe explicar. Exatamente. Então, se um pastor fala assim, mas Isa, e no concílio tal, no dia tal, o padre da igreja tal falou tal coisa, e isso é contra a igreja, e aí? Aí a gente fica, mas eu nem sabia que ele tinha falado isso. Tipo, é muito específico, eles pegam umas coisas aleatórias pra gente contra-argumentar. Então, eu não podia, eu sabia que se eu me expusesse ali, primeiro que eu ia ser taxada de mais louca do que eu já estava taxada. E segundo, que aquele negócio não ia terminar nunca. Sim. Então, Quem ia eu ceder? fiquei. Ninguém ia ceder. Então, eles ficaram falando, lendo lá o Êxodo 20, falaram, e aí, Isa? Eu fiquei, é o que tá escrito. E fiquei quietinha. Aí, uma hora, acho que passou uma hora e meia depois disso, o pastor falou assim: Isa, tá cansando isso aqui. Vamos lá, você acredita nos 7 sacramentos? Eu falei, sim. Aí ele falou: você acredita no, no purgatório? Aí eu falei, sim. E parecia que ele ia falar, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Achei que ele ia recitar o credo Ele comigo. faz uma coisa comigo. É bem isso. Fala assim, ó, incrível semelhança. Comigo aconteceu parecido. Parece que é todo mundo, né? Parece que é com todo mundo, né? E aí, aí beleza. Eu fui falando que sim. Aí o pastor auxiliar, que é o pastor que me chamou de louca, ele pegou a oração da Sagrada Família e falou e começou a ler, e depois no final falou: Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Você acredita, você tá olhando aqui, você percebe que é a diferença entre culto de idolia e idolatria? Aí eu falei, percebo, fiquei quieto. Aí eles falaram, ok, Isa, não tenho mais nada a dizer. Foi muito bom o tempo que a gente passou junto. E aí, os presbíteros começaram a chorar, e aí eu tive que dar abraço em um por um. Assim, eu dei abraço em todos os presbíteros e pastores e falei, obrigada por todo o carinho, estou me despedindo. E saí, chorando, mas Sua fui mãe, embora, fui isso firme. daí foi muito errado o que eles fizeram, gente. Isso aí não se faz. Olha Pois é, a carga emocional, como se você tivesse cometido um crime. Que é isso? exato! Não, mas é bem assim, eles até, como fala, eles mandam aquela cartinha, eu não esqueci o nome,
Eles mandam uma notificação como se fosse, tipo, crime mesmo, assim, sabe? Como se fosse aquela multa que você recebe do Detran, gravíssima. 7 pontos na sua carteira de crente. É bem isso que acontece. Então eu saí, né? Saí chorando. Assim, Deus é muito providente comigo. Porque a minha madrinha, que tá, inclusive, assistindo aqui, e o meu padrinho, eles estudavam na faculdade atrás da igreja. Então, assim, eu não fui embora chorando sozinha. Eu fui lá pra faculdade, que é a faculdade daquelas particulares que qualquer um entra. Eu entrei e fiquei com eles na sala. E aí eu falei tudo que aconteceu, e aí eles me alegraram. Aí eu esqueci, naquele momento eu esqueci. Passou. Ah, que bom, né? E foi muito providencial, assim. Depois daquele acontecimento, eu nunca mais voltei. E aí eu comecei, então, a fazer a catequese. O padre me encaminhou para o E a catequista. Isa, mas agora sim, como que foi as amizades? Você tinha amizades, ou você perdeu? Tinha. Alguém ainda conversa com você? Então, no começo, todo mundo parou de falar comigo, assim, geral. Geral. Algumas pessoas vieram me falar no domingo, que o domingo seguinte, porque assim, lá na presbiteriana tem essa de avisar o excomungados da igreja, né? E aí, no domingo, o pastor falou: porque a Isabelle foi excluída do hall de membros. Então, algumas pessoas vieram me falar: Isa, eu não sabia disso. Meu Deus, você apostatou. Eu tô rezando, eu tô orando pela sua vida. Um negócio assim. Foi um velório. Os meus amigos que voltaram a falar comigo disseram que no dia foi um velório. As pessoas, como assim? A Isa, ela deixou a igreja. Meu Deus, que horror. Foi isso. Foi um choque. E as pessoas deixaram mesmo de falar comigo. Passou-se um tempo. E também, assim, não vou dizer que a culpa era deles totalmente. A culpa também foi minha. Por quê? Nesse tempo que eu tava querendo convencer as pessoas, assim, falar para as pessoas: nossa, gente, olha só que maravilhoso que eu estou estudando. As pessoas não estavam nem aí, pelo contrário, se enfureciam. Então, o que eu fazia? Me enfurecia de volta. Então, eu queria debater, eu queria xingar, eu queria ficar brava, eu queria. Então, assim, eu ficava brigando com a galera, ficava, né? Como Mandando assim? E aí indireta? começava a fazer debate na internet. Hã? Mandando Não indireta? entendi o que você. Isso, mandava indireta, enchia o saco. Também não, eu não fui flor que se cheire. Não vou dizer que, nossa, só coitadinha. Eu fiz Também eu fui uma bem. vida e hoje eu me arrependo. Não, não se joga Pois pedra é, nos corpos. exatamente. Mas também não é só isso. Eu acho que a gente tem que tratar com um certo respeito e dignidade, principalmente se foram pessoas que caminharam junto com você. É, Então eu via aqueles presbíteros me trataram como filha por muito tempo. O pastor me tratava como filha. Às vezes, quando eu passava mal, eu ia pro hospital, eu morava com a minha avó na época em Santa Amaro. Quando eu tava passando mal, várias vezes o pastor foi até minha casa e me levou pro hospital. Então, assim, foram pessoas que foram boas comigo. Eu não podia ter sido tão, assim, chata, enfrentona desse jeito. Eu poderia ter feito as coisas com mais calma e com mais delicadeza. Apesar que tem uma amiga minha que está se convertendo agora, que está fazendo as coisas com calma e delicadeza e não está adiantando nada. Mas, pelo menos pela minha consciência, eu deveria ter feito isso. Então, se eu pudesse corrigir alguma coisa, eu corrigiria isso. E aí, enfim, saí da presbiteriana e comecei a fazer a catequese. Os amigos me deixaram para lá, não falavam mais a comigo. maioria exclui e bloqueia, né? Exclui e bloqueia. As pessoas bloquearam e falaram que eu apostatei da fé e que, portanto, não queriam ter contato com o apóstata. Muitos falaram isso. Herege, apóstata, nossa, foi horrível. Eu até por um tempo fiquei muito mal, porque a Igreja Católica ela tem essa diferença de que assim, você não tem essa exclusividade na comunidade. Hoje eu tenho um pouquinho mais de exclusividade, assim, eu pertenço mais à minha comunidade, eu trabalho mais lá, sou catequista lá, mas no começo a gente não tem muita Tem ação, um porque acolhimento que a gente não tem existe lá, aquela né? acolhida que tem na igreja presbiteriana, não existe na igreja protestante no geral. Não tem aquela acolhida da galera, vem aqui, dá o seu nome, seu telefone, seu CEP pra gente te ligar e não sei o que. Não tem essa. Então,
conhece cada um, a vida de cada um. Na igreja católica Exato. não vai ter. Porque cada igreja, ela se fecha em si. Por mais que a presbiteriana tivesse um concílio, a igreja de presbiteriana de Santa Amaro é que ela tem as suas regras internas, ela tem os seus, né, seus trâmites internos, então eles fecham meio que em si. Então, assim, esse conceito de comunidade que tem na igreja protestante é totalmente diferente da igreja católica, porque na igreja católica o conceito ele é expandido. A comunidade são todos os fiéis em Cristo Jesus. Então, o meu amigo lá do Japão, que está indo na missa, ele é o meu irmão, ele é a minha comunidade. Então, não importa se ele está no Sri Lanka ou se ele está aqui. Só que essa concepção para alguém que acabou de sair da pequena, exatamente, essa questão de universalidade. Só que essa questão, quem acabou de sair da igreja protestante, quem nunca foi católico, sente um baque. Porque você, depois da missa, você não vai comer pizza com a galera. Você vai para casa. Então, teve um dia que eu comecei a chorar. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste mesmo. E aí eu fui pra sacada lá da casa casa da minha avó, que eu morava antes. E aí eu comecei a rezar. E falei, eu queria tanto me sentir acolhida. E aí eu comecei a olhar pra lua e falar, nossa, mas a lua lembra a Nossa Senhora, né? Porque ela é tão bonita e cheia de brilho, mas a luz não é dela. A luz é do sol. Assim, eu cheguei nessa conclusão, depois vi que todo mundo já tinha chegado. Fiquei mó triste, achei que eu era super original. E aí eu comecei a rezar e falar, nossa. Eu comecei a rezar e aí eu percebi que a família de Deus ela é tão grande, que tem tantos santos, né, no céu, que a igreja militante, que a igreja triunfante, ela não tá lá sentada de boa tomando chimarrão, ela tá intercedendo pela gente. E isso foi tão bonito, sabe? Isso foi tão. Isso me acalmou tanto. Muito confortante. Eu comecei a pensar. E aí, a primeira santa que foi assim, que me levou mesmo para a caminhada foi a Santa Teresa d'Ávila. Eu comecei a ler livros dela, as pessoas me deram livros de Santa Teresa de presente. Eu comecei a ver muita história. O Padre Gia falou, e eu te dei pizza, mas tu não é santo, não, pá. E assim, muitas histórias dela. Então, assim, meio que ela que me escolheu, sabe? Pra ser. Por isso que minha filha vai se chamar Teresa, por causa dela. Apesar de ser modinha entre os católicos, de fato eu sou devota dela. E aí, ela, e logo em seguida São João, né? São João da Cruz. Enfim. E aí eu comecei a perceber quanto a igreja de Deus é linda, quanto a igreja de Deus ela é completa, que a igreja militante e a triunfante ela estão numa conexão, a adolescente também, mas em questão de intercessão, a igreja triunfante está em conexão com a gente, eles não estão lá, né? Não está separado, é uma igreja só, é um corpo só, são tão unidos, é tão grande, eu não precisava ter esse medo, essa preocupação de que eu não ia encontrar ninguém, porque se mesmo se eu não encontrasse ninguém, olha só o tanto de santo que tá intercedendo por mim. Entendeu? Então. E aí. Ok, comecei a catequese. E a minha catequese foi super rápida. Eu me crismei em 2 meses. Comecei em maio. Não foi um mês. Final de junho. Lembra que eu falei para guardar a data dia 29 de junho? Dia de São Pedro e São Paulo. No dia 2 de julho, que foi a transferência da festa de São Pedro e São Paulo, eu fui crismada na Igreja Católica. Como eu tinha sido batizada e eu tinha a prova na presbiteriana, eu tinha o vídeo da profissão de fé, então a cúria diocesana aceitou meu batismo. E aí eu não precisei ser batizada na Igreja Católica, eu fui direto crismada. E assim, naquele dia, então, eu entrei para a Igreja de Cristo, foi super rápido, foi super bonito, assim. Isa, mas em agosto... Hã? A sua confissão, a primeira confissão? No dia anterior. Nossa, eu fiquei assim, o meu catequista me preparou para me confessar, né? Foi uma confissão geral. E aí deu mais ou menos umas 3 folhas, assim. Aí eu comecei a me confessar lá. Quando eu... e depois eu achei que eu ia ficar com uma vergonha do padre.
Diz o padre Jean, tem o costume de dizer que ele esquece as coisas, mas eu acho que ele só faz isso pra gente não ficar com vergonha. Mas eu me lembro que foi muito ruim, cara. Foram 3 páginas assim, de pecado. Aí eu contei. Aí depois que a gente acabou lá, eu saí do confessionário, ele também saiu. E aí ele me abraçou e falou: Seja bem-vinda, Isa. Nossa, ali eu comecei a chorar. A chorona. Hã? Sai um peso. Saiu. E eu fiquei muito ansiosa para começar, para ser crismada, então, no dia seguinte. E aí eu fui, e no dia 2 de julho eu fui crismada. Foi bem, assim, emocionante para mim entrar, de fato, na Igreja de Cristo, poder, então, comungar. Foi o crisma em primeira comunhão. E foi muito impactante. E aí, continuei minha vidinha, né? Quando eu me crismei, eu meio que quis parar com esse negócio de debate. Porque, por toda essa questão, né? Não é justo com os meus amigos protestantes. Eles foram muito bons para mim, então não deveria ter feito aquilo. Então, eu meio que me acalmei meu ânimo e comecei a viver minha vida Maturidade, né, que vem com de o fé e tempo. caminhada. Hã? É a maturidade que vem com o tempo, né? Sim. E também, assim, já passou, eu não tenho que dar valor a isso, porque, assim, a Igreja de Cristo é tão bonita no sentido de você pode crescer em santidade, você não vai ficar estagnado. Você pode chegar a um ponto de deixar de pecar, como os grandes santos. Você tem essa possibilidade, todo mundo pode isso. Então, basta viver uma vida de fé, uma vida de santidade mesmo, sabe? E aí, ficar em debate na internet, você não vai crescer em santidade. Você não É. vai. Vou dizer que eu larguei o debate? Lógico que não, né? Porque eu sou pecadora miserável. E a gente não Hã? vai ter ninguém dessa forma, né? Exatamente. Exatamente. As pessoas elas não se convencem assim. Então, eu comecei a largar a mão disso e comecei, então, a estudar mais a sério a vida cristã, enfim, os santos e a biografia dos santos, enfim, para poder crescer em santidade. Eu acho isso fundamental e essencial para a vida de um católico. Largar a mão do debate, largar a mão da apologética e viver e usar as ferramentas que Deus deixou através dos santos para nós. Porque tem muita ferramenta. Tem novena, tem terço, tem penitência a rodo para você fazer. Dá para fazer muita coisa. Então, assim, dá para crescer em santidade muito. E se eu estava estagnada na presbiteriana, na fé reformada, a partir do momento que eu me tornei católica, eu percebi que eu não precisava estar estagnada, que eu podia crescer e crescer muito em Sim. santidade. Cresci? Não muito, né? Mas Oi, cresci. pra você a questão da salvação, né? Porque a gente achava, né, que a gente já estava salvo, né? Já estava tudo certo, a Uhum. gente era eleita. Como que foi para você, assim, essa nova concepção da salvação, assim? Então, eu nunca achei que eu fosse sal, para falar a verdade, eu me achava uma réproba, sempre. Porque, assim, a gente tem os pecados pessoais, aqueles pecadinhos de estimação. A gente sabe que a gente não é flor que se cheire. Então a gente fica pensando, pô, o predestinado ele vive uma vida santa. Se eu não vivo uma vida santa, então eu vou pro inferno. Como assim? Então, assim, eu debatia muito sobre esse assunto, eu até acreditava na predestinação, mas não era uma coisa que me chamava tanta atenção, porque eu falava, não, eu tenho que provar que eu sou predestinado. Então eu meio que já queria viver uma vida penitente justamente por causa disso. Mas aí o que mudou minha concepção foi, bem, se antes eu tinha uma certeza, e essa, assim, a certeza teológica, mas não a certeza no meu coração, agora o que deu lugar foi a esperança, a virtude cardeal. Então, eu tenho esperança. Deus me deu uma promessa. Se eu guardo os mandamentos, se eu vivo uma fé autêntica, se eu sou piedosa, eu posso ir para o céu. Deus me prometeu isso. Então eu vou esperar e vou descansar. E faz Vou muito para o céu? sentido, Vou né? para o inferno? Não sei. Deus é que sabe, ele é dono de tudo. E se ele me mandar para o inferno, ele vai ser justo. Ele vai ser justo porque ele é justo. Que da minha parte, o que eu vou fazer? Eu vou viver uma vida cristã.
vou viver uma vida penitente, né? Não é isso que a gente tem que viver na Terra. A gente não é por isso que chama igreja militante, porque a gente milita. Então vamos lá. Virtude teologal, desculpa, Padre Jean me corrigindo. Então deu lugar à esperança. Então, aí a fé também. Então, pela fé, pela esperança e pela caridade, eu posso ser salva. Eu posso viver de ser bastante santa, de adentrar as grandes moradas e ser salva. Isso me tranquilizou pra caramba. Porque assim, da parte de Deus, se existe predestinação ou não, ainda existe um debate aberto dentro da Igreja Católica. Não foi fechada essa questão. Então, não é algo pelo qual eu preciso me debruçar, porque eu não sou teóloga, eu sou leiga, tenho que viver o meu estado de vida. Então, eu comecei a pensar, Isa, você não precisa ficar no meio dos debates da vida, porque você tem que começar a pensar no namoradinho, você tem que casar, você tem que começar a trocar fralda. É aí que você vai ser salva, sabe? Não é enchendo o saco de teólogo, passando a noite inteira acordada. Fica de boa. E essa é a grande Então, diferença, né, da igreja pro protestantismo, né? Principalmente o meio reformado, é muito mental, intelectual. Quanto mais você sabe, mais você é santo. E na igreja não, às vezes os santos, a maioria nem sabia nem ler e nem pois é, escrever e tinha uma vida piedosa. pois é. Exatamente. Então, assim, e fora, é exatamente isso, o campo das ideias. Você não tem nada palpável. Na Igreja Católica, você tem as ferramentas palpáveis. Tudo é visível. Reze o terço. Faça essa novena. Faça essa resolução. Tá vendo aquela imagem ali de Cristo morto? Lembre, contemple desse mistério. Então, eu nunca tinha pensado no... Hã? O seu corpo, a matéria, o orar, né? Se Sim. Se confessar. Exatamente. Né? Tudo é visível, né? Exatamente. Então, assim, eu fiquei nisso eu olhava para Jesus ali, uma imagem de Cristo morto, e contemplava a morte de Cristo. Então, as coisas passaram de ser coisas meramente da minha cabeça e viraram coisas, assim, palpáveis. O terço que eu rezo, eu contemplo, e aí eu começo a pensar em uma mulher cuidando de um bebê, colocando ele para dormir, e esse bebê é Deus. Imagina! À noite, o seu bebê chora, você vai lá, dá peito para ele, e esse bebê é Deus. Então, essas coisas eu comecei a pensar. Várias insights, né? Várias. Exatamente. Inspirações. Exatamente. Exatamente. Vou fazer um estrogonofe gostoso pro meu filho de 7 anos. O menino de 7 anos é Deus. Olha que coisa louca. E aí eu comecei a pensar nisso. Essas coisas começaram a tomar forma de verdade. E aí são palpáveis a ponto de você pensar, não, a salvação não é algo assim meramente intelectual. É algo que transforma o seu corpo inteiro. O seu corpo, se Deus te deu um corpo, é que todo ele é para louvar a Deus. Então você louva pela visão, pelo olfato, pelo paladar, por tudo. É por isso que nós temos os sacramentos. Missa, e é lindo. Os 5 sentidos. Exatamente, exatamente. E aí, isso foi assim, foi maravilhoso, assim, na minha cabeça foi uma libertação para eu entender que a salvação ela é acessível, justamente porque eu tenho um corpo e alma, porque Jesus Cristo veio e morreu por mim. E aí, ele me deixou a igreja com toda a autoridade, com todos os sacramentos e com todas as diretrizes, e é só eu seguir. Grandes santos, grandes homens, que me deram vários instrumentos. Eu não preciso ficar pensando muito. Eu não preciso pensar se a Santa Ceia é Jesus ou é mais ou menos Jesus ou não é Jesus. Já pensaram isso por mim. Já fizeram um concílio. Grandes homens inspirados pelo Espírito Santo já pensaram isso. Eu não preciso querer ser orgulhosa ao ponto de ficar debatendo se criança precisa ser batizada ou não. Quem sou eu, uma garota de 25 anos, decidindo as coisas da igreja? Não faz o menor sentido. Então, eu me tornei católica, né? Eu vi que algumas pessoas perguntaram da minha família. No começo,
Nossa, eu moro com a minha avó, morava com a minha avó e com a minha mãe. Foi uma encheção de saco. Minha mãe falou assim: eu entrego você para as mãos de Deus. Se Deus quiser te levar, é até melhor. Falou assim: é tudo bem. Minha avó ficou bravíssima. Falou que eu ia entrar no mosteiro e arrancar um monge de lá e ia casar com ele. Que é isso que eu ia fazer, porque os monges são tudo assim. Então, falava umas coisas assim, que misericórdia. Mas aí, ao invés de eu ficar quieta também, começava a debater. Aí elas ficavam de saco cheio e falavam: ah, tá bom, chega. Começava a cantar e me largava sozinha. Então, a minha família meio que não gostou da ideia, achou meio ruim, mas também falou: ah, eu sempre fui uma menina assim, meio que bem autônoma para fazer o que eu quisesse. Quando depois dos 12 anos eu comecei a ir para a igreja que eu queria, eu comecei a fazer as coisas que eu queria, e graças a Deus eu nunca fui assim promíscua, né? Nunca fiz nada de muito errado. Deus sempre me preservou. Apesar de não ter alguém segurando minhas rédeas, eu sempre fui menina de igreja. Então sempre estive lá na igreja. Mas a minha família torcer o nariz, algumas pessoas fizeram chacota, algumas pessoas ficavam falando que eu ia casar com um sacristão, que eu entrei para a igreja católica porque eu ia casar com alguém. Aí minha avó falou um dia assim para mim: ah, você é católica agora, daqui a pouco você vira espírita, daqui a pouco você vira testemunho de Jeová. É assim, normal. Então, foi essas indiretas. Eles acabam respeitando, eles acabam se conformando, né? Sim, pois é. Eu também não rezava o terço assim, não alto, rezava o terço baixinho, não tinha imagem, não deixava as coisas muito à vista, porque eu não queria que falasse. Então, eu fiquei quieta. E aí, em agosto, um menino, Vitor, começou a conversar comigo no Facebook, começou a falar assim: nossa, você virou papista, não sei o quê. Conversa vai, conversa vem. Esse menino de Brasília e eu aqui de São Paulo. No final das contas, a gente começou a namorar. E no final das contas a gente casou. E isso foi assim, eu crismei em junho, em agosto eu comecei a conversar com ele, em outubro nós começamos a namorar. Então foi meio seguidinho. Algumas pessoas da presbiteriana realmente acham que eu saí da presbiteriana por causa de homem, justamente porque foi muito rápido. O tempo onde, assim, eu deixei de ser presbiteriana para o tempo onde que eu encontrei o meu marido, foi muito rápido. Então as pessoas acharam assim: ah, ela foi por causa de homem mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Mas tudo bem, eu não ia esperar mais só porque eles já estavam achando, que continuem achando, não tô nem aí. Eles não falar. Até parece. Oxe, não vou largar meu varão, não, vou deixar meu varão fugir, até parece. E aí, nós casamos o ano passado, em junho. Eu me mudei para Brasília, depois a gente veio para cá, para São Paulo, voltamos para São Paulo porque aqui tem mais oportunidade de emprego, enfim, podíamos construir nossa família. Casamos o ano passado. Eu tive o João em novembro do ano passado e agora tô grávida da Maria Tereza. Então, assim, Deus foi muito bom comigo. Deus me tirou da presbiteriana, me levou para a igreja católica, me deu um marido e 2 filhos. Então, tô no lucro. E como que você entendeu, e assim, a questão da moral católica, né? Principalmente com relação à família, ao casamento. Você sentiu diferença? Assim, como eu saí de lá solteira e eu não me debruçava tanto essas questões, eu me debruçava mais em questões apologéticas. Eu não tinha tanto que pensar da igreja, da moral protestante. Mas assim, quando eu saí da presbiteriana, eu lembro que eu participava de um negócio chamado ímpares. Tinha os ímpares e tinha os pares. Os ímpares eram os solteiros que, enfim, a gente falava sobre pastor, né? Ensinava a gente sobre a moral, assim, no geral, questão de casamento, questão de filhos, nananas. Tem bastante diferença, sim, inclusive sobre métodos contraceptivos, segundo a União, essas coisas. Mas, assim, isso nunca foi um problema para mim, porque eu comecei, de fato, a entender. Quando eu entendi os 7 sacramentos e a importância deles, e a importância dos sacramentos de serviço, tipo assim, o matrimônio serve como ele é uma forma de salvação para o outro, para a comunidade e para nós. Então,
através da minha vida, eu santifico meu marido, santifico os meus filhos e santifico a minha comunidade. Então, assim, o sacramento de serviço é mega importante. Isso é um sacramento, é um sinal visível da graça de Deus. Então, não tem por que eu duvidar. E se é um sacramento, você se doa completamente, para que você vai ter métodos contraceptivos? E se Deus é providente, por que ele não vai mandar todos os filhos que ele quer mandar? Então, é só juntar o Lé com o Cré, uma coisa puxa a outra. Não tem isso de algumas coisas eu aceito, outras não. A igreja, ela é muito sábia, então as diretrizes dela é tudo linkadinho, né? Tipo, mais ou menos. Não precisa desfacelar a teologia. Para quem veio do protestantismo e aceitou toda a igreja, não tem sentido aceitar uma coisa e rejeitar outra, né? Exatamente. Teve um dia que o Padre Paulo Ricardo, eu vi numa aula dele, que ele falava assim, ó, eu nem sei tudo que está escrito no catecismo, mas o que tiver escrito no catecismo, eu aceito e acredito. E é bem isso. Eu não sei tudo que está escrito no catecismo, não, eu pego o catecismo para consulta. É óbvio que eu não vou ler como se fosse um texto narrativo. Mas tudo que está lá eu acredito, eu creio piamente. Eu sei que existe um magistério que cuida da gente, eu não preciso ficar preocupada com isso. Isso é muito bom, isso é libertador. Mãe e mestra, né? Exatamente. Então, assim, para mim foi libertador, foi providente, Deus foi muito providente, Deus cuidou de cada detalhe. E eu fico muito chocada com quanto Deus cuida de mim, assim, por mais que eu não tivesse nada a ver. Como eu falei, a avó da minha avó foi a última católica, que inclusive consagrou a minha avó Nossa Senhora do Carmo. Minha avó se chama Carmelita por causa disso. Ela nunca foi católica, sempre foi da Assembleia de Deus, mas a bichinha chama Carmelita. Ela foi consagrada aos 3 meses de vida, porque ela estava morrendo de malária, e a avó da minha avó batizou ela, chamou ela de Carmelita e disse que se ela vivesse, ela seria consagrada então a Nossa Senhora do Carmo. E a minha avó sobreviveu. Tá viva até hoje, né? 80 anos de vida a bichinha. Graças a E foi de Nossa Senhora. Graças à intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Pra você ver. Mas a bichinha não gosta. Disse que odeia o nome dela, que o nome dela foi atrás de vida. Tadinha. É bem nesses naipes. Assim, pra você, a questão dos dogmas marianos e da relação com a Virgem Maria, como que foi? Você teve dificuldade? No começo eu tinha bastante dificuldade. Principalmente por essa questão de durilatria. Quando a gente fala principalmente de hiperdulia, é uma coisa assim bem que você fica... É uma linha muito tênue, né? De adoração, e de idolatria e veneração. Quando a gente está no começo, a gente acha que é uma linha tênue, porque a gente não entende a questão de sacrifício, né? Aquele sacrifício que Deus deu a si mesmo. E que a gente está ali participando. Então, como a gente não tem essa noção, porque o culto que os protestantes dão a Deus é somente o de idolia, então, quando a gente vai venerar a Virgem Maria, parece muito que a gente está adorando, porque a nossa concepção de adoração é essa. De hiperdulia. É o que eu falo sempre, né? Eu falo, caraca, então a pessoa que fez, acredito que tenha sido Salomão, que escreveu Provérbios 31 para a mulher virtuosa, que provavelmente era a prefiguração de Nossa Senhora, mas que literalmente o texto literal é para uma mulher aleatória da vida. Então é bem adoração, né? Porque você fala que nossa, tem que louvar aquela mulher, de tão boa que aquela mulher é, o tanto de coisa legal que ela faz. Então, né? Mas assim, no começo eu tinha. Pois é. E fala, não tem sentido, né? É questão do senso comum. Infelizmente, até católicos às vezes têm essa dificuldade de entender essa diferença. É o senso comum você achar que se você louvar demais alguma coisa, engrandecer demais aquela coisa, você já está adorando. A gente não tem essa concepção que as religiões monoteístas e as religiões mais antigas têm, que são a questão do sacrifício. Então, a gente perdeu isso. E, as outras religiões têm isso e a gente também tem? Sim, são sementes de verdade. Deus incute isso no coração das pessoas. As pessoas sabem que precisam oferecer sacrifícios a um Deus. Aí elas escolhem os demônios lá, que são os deuses que elas escolheram, e oferecem. A gente, enfim, não consegue oferecer um sacrifício perfeito. O próprio Cristo vai lá e oferece a si mesmo para Deus. Mas a gente participa daquilo ali naquele momento que a gente está na Santa Missa. Enfim, isso é totalmente catequese. Então você precisa, pelo menos, entender um pouco.
Você precisa, pelo menos, participar da catequese básica para você entender que tem essa diferença. Porque senão você vai achar que qualquer culto de idolia é adoração. E eu tinha essa concepção. Quando eu fui explicada pelo meu catequista, e quando ele me explicou os dogmas marianos, e que os dogmas marianos eles giram em torno de quem Cristo é, porque se não fosse por Cristo, Maria não seria o que ela seria. Então, a questão da Imaculada Conceição, a gente tem muita dificuldade, principalmente, né? Mas que sim, ela foi salva também, mas por antecipação. É o que o texto do concílio diz. O texto não está dizendo que não, ela não precisou ser salva. Ela foi salva também, mas por antecipação. Os eventos que Cristo fez foi eterno. Aí você olha aquilo e fala, ah, tá, agora faz sentido, é só ler, só uma questão de lida. Não precisa ir muito longe, não precisa... Boa vontade, né? Boa vontade, bom senso. Pois é, faz sentido. As pessoas vêm e perguntam pra mim umas coisas assim, muito nada a ver. Ah, Isa, então Maria não precisava de ser perdoada? Maria não precisava de ser salva? Ué, sim, criatura, ela precisou. A questão é que ela foi salva por antecipação. Aí, no momento da concepção, ela não herdou o pecado original, porque Cristo, por antecipação, já, né, salvou a mulher. Então, ela foi é salva isso. de um modo mais sublime, né? Mais perfeito ainda. Sim, exatamente. Então, assim, a mulher, então, tem todas as graças. Por que que ela é medianeira? Porque, poxa, ela deu à luz a graça, né? Por que ela é porta do céu? Porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho. Gente, a porta, né? É a mãe. Sabedoria, porque ela gerou a sabedoria encarnada. Exatamente. Então, as pessoas, elas não pensam muito, assim, no termo. Elas só acham, tudo idolatria. Não, mas tudo que acontece é em torno de quem Cristo é. A gente ama tanto a Jesus, isso sim é uma religião cristocêntrica. A gente ama tanto a Jesus, e a gente serve tanto a Jesus, e sabe que Jesus é tão sublime por ser Deus, que, cara, a gente vai amar a Virgem Maria, e a gente vai amar os santos. Porque olha que beleza. Ele assumiu a carne que veio dela, o sangue também que veio dela. Exatamente. Tem a genética da mulher. Então, assim, olha que coisa maravilhosa. E aí Nossa Senhora teve Jesus Cristo, o Filho de Deus. Até parece que ela ia receber outro bebê no ventre dela. É como colocar um gibi na Arca da Aliança. Não faz sentido. Se Nossa Senhora é a prefigura, se a Arca da Aliança foi a prefiguração de Nossa Senhora e ali só continha as tábuas da lei, porque se tornou sagrado, porque Cristo fez aquilo sagrado, Deus fez aquilo sagrado. Então, pois é. Então, ainda mais Nossa Senhora. Seria muito pecado se Nossa Senhora e São José tivessem a relação sexual. Eles eram casados, obviamente que não, mas ela já tinha todo o êxtase da vida dela já foi experimentado pelo próprio Espírito Santo. Ela não precisava de coisas aleatórias. Exatamente. Então é isso. Não é que pra você, mas a gente não acredita que seria pecado. E aí as pessoas ficam falando porque católico acha que sexo é pecado. Não é por isso. É porque Nossa Senhora já recebeu um êxtase, ela já se uniu a Cristo, porque o casamento nada mais é que uma analogia à nossa união com Deus. Só que Maria recebeu isso por antecipação, ela já se uniu a Deus. Ela então não precisa de uma união carnal, porque a união carnal está muito inferior ao que Nossa Senhora teve, ao que Nossa Senhora passou. Então, assim, juntar, é você entender, cara, você ainda não entendeu que quem estava na barriga dela era Deus. É isso, entendeu? Exatamente. Dá uma revolta, porque assim, os reformadores, nem eles não acreditavam no que hoje os protestantes acreditam em relação à Virgem Maria. Assim. Então o negócio descambou demais. É um absurdo. Sim. Sim, exatamente. Exatamente. Escambou porque assim, né? É por jurisprudência. Se Lutero pode interpretar a Bíblia do jeito que ele quer, por que eu não posso? O que ele tem de melhor que eu, né? Então, é aquilo. Então, assim, todo protestante hoje está batendo naquela tecla que pais da igreja já bateram e já concluíram. Os grandes santos já bateram e já concluíram. Então, a galera tá perdendo tempo com coisa, assim, besta, com coisa que nem precisava ficar pensando e tá se esquecendo do básico, que é viver o seu estado de vida, né? Então, eu acho muito, muito perigoso também, né? É um farisaísmo, aquela coisa de interpretar a Bíblia conforme aquilo que quer, do jeito que quer.
orgulho, enfim, várias coisas. Tem muitos protestantes muito sinceros mesmo, e que eles ainda não tiveram os olhos abertos, e que eu rezo muito para que eles tenham, de coração. Porque não faz sentido eles escolherem por eles o que acreditar ou não. Você está muito livre. Ah, vou pegar aqui o Catecismo de Westminster. Pô, as últimas pregações que eu participei, o pastor estava falando que o que estava escrito sobre fazer imagem de Deus ali no Catecismo de Westminster não precisava ser levado tão a sério. Por quê? Porque não era tão verdadeiro. Considerando o contexto da época, não fazer nenhuma imagem de Deus e não pensar em Deus era propício. Porque, né, se você fizer alguma imagem de Deus, você está se tornando parecido com os católicos. E os países, eles tinham que se deixar de serem católicos. Então, pro contexto da época, você não fazer nenhuma imagem de Deus, tudo bem. Foi isso que ele falou na pregação. Mas hoje, você desenhar Jesus ali para as crianças pintar, não tem problema. Então, você vê que até os catecismos, os meios de fé dos protestantes ficaram obsoletos. E você tem vários, né? Tem os cânones de Dort, tem a Confissão de Fé de Westminster, você tem a Confissão Belga, você tem uns caramba, que foram homens falíveis, que interpretaram algo infalível e tem como verdade. E uma verdade que, enfim, muda conforme o contexto da época. Eles criticam o nosso catecismo, que a gente coloca o catecismo e a Bíblia no mesmo patamar, que a gente tem uma segunda Bíblia, sendo que eles... Mas na verdade tá em ligação, né? Alguém falível tem que interpretar a Bíblia. Ali só a Bíblia, puramente só a Bíblia, você não tem doutrina. A Bíblia não Exatamente. a si mesma. E Exatamente. Interpreta a si mesma. Exatamente. Pois é. A Bíblia interpreta a si mesma, só que assim... E a Bíblia não é um texto. Tá lá, não vai falar com você. Você vai ler e você vai tirar o que você quiser da sua cabeça. Se você não tiver quem interprete por você, você vai tirar o que você quiser da sua cabeça. Né? Você pode... Por que a gente crê na Trindade? Não está explícito lá. Não está explícito que Deus é um só em três pessoas. Não está. Não está explícito que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso foi conclusões da igreja incutidas pelo Espírito Santo. Então, assim, hoje, se tem uma igreja protestante que não acredita que Jesus é Deus, por que eles estão errados? E por que a Presbiteriana está certa? Por que a Batista está certa e os Testemunhos de Jeová estão errados? Por quê? Então, assim, se você não tem um magistério infalível que te diga esse é o caminho, e assim, e a galera tem muito esse negócio, né? Magistério infalível, mas como assim? O Papa não peca, não sei o quê, sendo que na verdade é questão doutrinal, né? Não é o Papa não pode pecar, ele pode pecar. Então, as pessoas têm muito esse negócio, né? Então, nossa, o Papa é o semideus na Terra, então não pode fazer nada errado. E sendo que a gente sabe que não é assim. O que acontece é que o magistério guarda o sentido das escrituras e o sentido da fé cristã. É isso quando a gente fala de infalibilidade. Então, assim, para mim, concluído toda essa pergunta que você me fez, foi no começo foi difícil, porque a gente tem um senso comum de idolatria, o que é idolatria e o que não é. Mas depois que a gente começa a ler e perceber que aquilo não é bem aquilo, a gente abre mão, larga a mão do negócio e começa a entender o que é verdade e o que não é. Entendi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de alguém. Você já respondeu, né, sobre sua família. Sim. Eu sou super atendente. O Alexandre é sempre assim. São os santos que nos escolhem, não o contrário. Exatamente. Mas eu sei que eu entrei na estatística católica de Mãe de Teresa. Bom, Isa, eu queria que você deixasse um recado assim para para uma pessoa que está nessa transição, estudando a fé. O que você diria? O que você recomenda? Qual conselho você daria? Bem, o primeiro conselho é: não pule estágios. Não se torne um apologeta que nem muitos de nós nos tornamos. Você não é apologeta, você não sabe nada ainda. Então, amados e amadas, estudem muito, mas fiquem pianinho, fiquem na de vocês.
Deus vai chamar vocês para coisas grandiosas, como trocar a fralda de um bebê, como ensinar na catequese, como entrar para o seminário, como ouvir bucha de bispo na tua orelha se você se tornar padre. Isso é grandioso, acredite. Isso é o melhor que nós leigos podemos fazer. E isso é o melhor, né? Se você estiver no clero, se um dia você chegar à estatura de clero, você vai então fazer coisas maravilhosas, como receber o dom de transformar pão e vinho em Jesus. Isso é melhor do que debater na internet. Então, assim, não façam como a maioria de nós fizemos. Tem muitas pessoas que entraram de 2016, 2017 para cá, tem sido uma onda bem grande de conversões. E agora a gente chega em 2020 também, muita gente entrando e pedindo para entrar, para receber os sacramentos. Mas façam as coisas de uma forma discreta, não no sentido de não vou falar para ninguém que eu sou católico, mas não debatam. Vocês ainda não têm bala na agulha para poder atirar. E não é para isso que Deus nos chamou. Não é para isso. Nós estamos aqui para dar testemunho. Muitas pessoas acharam que eu ia me tornar, assim, sei lá, uma louca da vida, desigrejada e doente, e ia começar a acreditar em um monte de besteira. Né? E viram o contrário. Não, é lógico, eu não me tornei uma santa de sétima morada e tenho que comer muito arroz e feijão para sequer entrar no castelo. Mas eu pelo menos já entendi que o meu caminho de santidade é amando o meu marido como minha carne, que ele é minha carne, amando os meus filhos. A fralda que eu troco do João, do meu filho, em estado de graça, me leva para o céu. O peito que eu dou de mamar para ele me leva para o céu. Eu não preciso ficar debatendo na internet. Eu não preciso ficar fazendo apologética na internet. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Na internet o que a gente pode fazer é fazer web amigos, web amizade, conhecer gente legal, ler os textos católicos, enfim, ver pregações legais, já que muitas paróquias não estão, né, tão bem ruinzinhas. Eu sei que eu vivo numa bolha, a minha paróquia é maravilhosa, o meu padre é maravilhoso, ele é muito bom, ele é muito sensato, ele é muito prudente. Só que isso não acontece na maioria das paróquias. Isso é o segundo conselho que eu dou. Se vocês forem numa paróquia e vocês virem que tá tudo errado, acontece. Existem muitos rebeldes na igreja. Existe o joio no meio do trigo. A igreja é santa pecadora? Não, a igreja é só santa. Porque a igreja é aquela que está unida em estado de graça aos santos e a Cristo. Esses que não fazem o que Deus quer, eles são joio, os membros mortos, os que foram batizados, mas que estão lá. Então você vai ver um padre falando besteira, você vai ver gente fazendo besteira na igreja. O que você vai fazer? Vai dar uma de Lutero? Não, você não é. De novo, não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para você ficar debatendo com padre. Deus não te chamou para ficar debatendo com bispo. Você não é padre e bispo. Você não seja o novo Lutero. Você vai rezar por esse clero. Porque Deus vai te usar para, se você for padre, você vai fazer diferença na sua paróquia. E se você for leigo, você vai ter um monte de pimpolho e os pimpolhos vão se tornar padre e freira e vão salvar a igreja. É assim que Deus vai nos usar. Então, é isso. Não vire apologeta e se você estiver numa igreja ruim, assim, se possível, procure uma boa paróquia, onde o padre seja bom, onde o padre instrua de verdade, onde exista bons catequistas, mas na impossibilidade, vá na paróquia que estiver. Deus manda a graça por um meio do cano PVC também, não tem problema. Tá lá cheio de lodo o cano, mas Deus manda. Você vai receber a comunhão, Jesus vai estar ali nas espécies de pão e vinho, mesmo aquele pato safado, não tem problema. Não tem problema. Então, é isso. É esse meu recado que eu queria deixar pra galerinha. Nossa, parabéns. Um recado maravilhoso, um conselho aí piedoso. E é isso mesmo. A gente que já errou, a gente passa esse conselho para que não se repita, né, Isa? Sim. Exatamente. É a melhor forma da gente seguir dentro da igreja, deixar de ser protestante, porque tem muito protestante dentro da igreja, o espírito, né? Sim! E acontece muito cismas, né? A gente vê
os cismas efetivos, né, que acontecem em escala grande, mas os pequenos cismas de alguém xingando o Santo Padre, ele é o doce Cristo na Terra. Se ele fala alguma coisa, deixa de falar, reze por ele. Não fale mal do Santo Padre. Ele é o doce Cristo na Terra. É muito sério que quando a gente começa a falar mal dos padres, assim, principalmente do Papa Francisco. Enfim, Deus escolheu para estar na frente da igreja. Podia ter escolhido São Paulo, mas escolheu São Pedro. Foi quem Deus quis escolher. Então, fica tranquilo, não é a fulana de tal de 25 anos, moradora do Capão Redondo, que vai salvar a igreja. É o próprio Cristo. A barca é de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E tanto faz. Pode ser que se reduza a 12 pessoas, como na época dos apóstolos. Vão ser só Jesus e 12 pessoas católicas. Que seja. Vai ter qualidade e vai ser uma igreja abençoada e Jesus é quem manda no negócio. Então, fique tranquilo. Ah, a gente tem muita teoria da conspiração, de que a igreja vai acabar, de não sei o quê. Fique tranquilo. A igreja é de Deus. Você não confia em Deus? Acredite na providência. O Thales está perguntando, ainda não fui em nenhuma missa, mas estou passando por um processo de conversão. O que eu diria é que ele precisa procurar a igreja mais próxima, né? Falar com o padre. Eu sei que é meio perigoso a gente falar isso, porque a gente pode conhecer um padre bem ruinzinho, assim. Mas você pode também, inclusive, falar com uma das pessoas aqui do apostolado Nilma, que eu acho que é bem bacana. A galera pode te indicar uma paróquia bem perto, assim, de você, mas que tenha, assim, que o padre seja bom e que você não caia em pegadinha. Então, eu acho que é isso. Já tem meio caminho andado. O bom da internet é isso. A gente não precisa ficar à mercê também só do lugar, assim, né? Exatamente. Ele falou que tá amando conhecer a igreja. E você vai amar cada dia mais. Quem não ama, né? Eu não sei o que acontece. Só pode ser realmente o corpo de Cristo, porque cada vez que você vai passando o tempo, mais você ama. Sim, é bem verdade. Principalmente quando você tá em solenidade. Nossa, o meu marido mesmo fala, você fica muito empolgada quando vai ter solenidade, quando vai ter, nossa, missa, domingo de Ramos. Domingo de Ramos, eu sou apaixonada no Domingo de Ramos. Parece que eu tô ali em Jerusalém esperando Jesus entrar. É muito legal. A Páscoa, o Natal. A liturgia é a vida de Cristo. Sim, quem sempre foi católico não sabe qual é essa sensação da gente, cara, hoje é dia tal e dia tal. É tudo assim, normal. E pra gente, assim, é de um Sim, nossa, hoje Jesus tá vindo, Jesus tá nascendo hoje, e a gente fica assim, muito empolgadão. E é só a missa do galo, Luísa, se acalma. Daniel, boa noite, irmãos. Boa noite, Daniel. Boa noite. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente já vai encerrar. Alguma pergunta para Isa ou para mim? O Enigma. Eu amo qualquer igreja, digo às pessoas. Não entendi sua pergunta. Eu acho que foi só uma afirmação aí. Tudo bem, pode amar. O problema é seu. Aquelas. O Ruiz, qual foi sua reação ao conhecer o calendário litúrgico? Foi isso que eu falei. Na hora que eu vi, assim, que existe um calendário, que a gente fica imerso naquele acontecimento, porque é muito interessante o quanto a gente conhece da vida de Jesus na Igreja Católica. É tudo em volta do acontecimento de Cristo, da encarnação. A gente fica ali, naquela. E toda hora, e todo ano é isso, é referente a isso. E o terço é isso. Tudo é sobre Jesus, né? E é incrível isso. Então, assim, quando eu vi as cores. Exatamente. E domingo passado, que foi o Domingo da Alegria, que a gente. Que era todo rosa. Antes de ir pra missa, eu fiquei. Vitor, hoje vai ser todo mundo rosa, todo mundo de rosa. Assim, e aí eu fico, ai meu Deus, a gente só vai cantar o Glória no Natal. Nossa. Uma
pessoa, quais os livros que você recomenda para os ex-protestantes que estão iniciando na Igreja Católica? Bem, eu recomendo o catecismo, para você não cair, né, nas ciladas do capeta. Então, o catecismo é muito importante. E, assim, o livro dos santos. O catecismo é para você viver bem a moral católica, entender, assim, que caminhos você deve tomar se acontecer alguma coisa. E o livro dos santos para você se aperfeiçoar em santidade. Esquece esses livros grandão aí, esquece a Suma Teológica, que tu não é São Tomás de Aquino. Esquece. Pega um Eu livro de um tenho a minha santo. ali, mas eu Pega... só dei uma folheada, nunca mais peguei. Falei, não, isso não é para Pois mim. é. Só para quando eu tiver uns 70 anos, 40, sei lá. Come bastante arroz com feijão. Pega o Filoteia, de São Os Francisco de clássicos, Sales. né? É. Pega um Imitação de Cristo. Pega um livro. Uma Dona Providência O Divina. livro da vida a gente deixa mais ou menos, mas tem que estar assim, com o coração já quebrantado, né? Da Santa Teresa d'Ávila. Porque, aliás, os livros de Santa Teresa, eles são também um pouquinho de difícil compreensão. Até Noite Escura da Alma, depois você já tiver, assim, pelo menos a terceira morada você pega para ler, antes disso você não pega. Mas acho que a biografia dos santos E é tudo um e os livros processo, né? de instrução dos santos mesmo. Eu diria Da isso. mesma forma que foi um processo a gente chegar na igreja, a nossa caminhada também na igreja é um degrau, é um processo. Sim, sim. Bom, eu Então, acho assim, que é claro que protestante sempre vai sentir vontade de pesquisar por livros grandes, né? Como eu falei, o Desinger tá lá com o compêndio. Se você quiser pegar o compêndio com os concílios para ler os textos e ver certinho, assim, os termos usados, tudo bem, mas não faça isso como regra. Porque a vida cristã, ela não é uma matéria de faculdade. Ela é um exercício para a vida. Você muda o seu cerne e, assim, é algo que te leva para o céu ou não. Então, não é uma matéria de faculdade que você estuda e pronto, acabou. É algo que transforma o seu coração. Então, não fica preso à matéria no sentido apologético da coisa. É bom mental, saber? intelectual demais, né? Sim, exatamente. O JV, sei lá o que, Ricardo, eu acho. O João Vitor é Quando você meu amigo. tomou, Isa, quando você tomou a decisão, ainda surgiu algum tipo de dúvida ou insegurança? Sim. Quando eu tomei a decisão, eu sempre ficava naquela, mas será que eu tô fazendo certo? Porque por mais que a gente esteja já seguro, seguro no sentido de, bem, eu já compreendi, já assimilei as verdades da fé católica. Mas tá todo mundo fazendo chacota, tá todo mundo falando que eu apostatei, tá todo mundo falando que eu tô errada, será que eu não tô? Você começa a se perguntar. Então, sim. Mas eu fiquei naquela, né? Já que tô aqui, vou aqui mesmo, vou com medo mesmo. É que nem ter filho depois de ser casa. A gente morre de medo, morre de insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou morrer na hora do parto? Mas a gente vai com medo mesmo. Então, é basicamente isso. É, vai. E assim, a fé e a razão andam de mãos dadas, né? A igreja manda a gente crer numa coisa, ela vai te dar um embasamento na razão Sim, que tem fundamento, que vai fazer sentido e exato. A minha insegurança era puramente emocional. Eu não tinha insegurança no sentido de entender a fé católica e assimilar. Mas era emocional. Como tinha muita gente falando que eu estava errada e chorando, e falando que, né, se você saiu daqui é porque você nunca esteve aqui, a gente fica com aquele coração na mão. Mas não era algo da fé. Entendeu? bom, eu acho que é só isso. Ninguém mais mandou nenhuma pergunta. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para a Isa no direct ou para a gente também aqui no apostolado, que a gente vai responder com o maior prazer. Isa, muito obrigada pelo seu depoimento, pelo seu testemunho, pelo seu tempo aqui. Que Deus te abençoe, você e sua família, Amém. pela intercessão de Amém. Nossa Senhora. E Amém.
E por hoje é só, a gente encerra por aqui. Muito obrigada, um beijo, um abraço para todos, para você também, Isa. Tchau. Para você também. Tchauzinho.